Trem mexicano. Como jogar? O objetivo do jogo é ter a pontuação mais baixa eliminando o maior número possível de dominós. Coloque a plataforma do trem no meio da mesa. O dominó que vai no centro é chamado de motor. A primeira mão do jogo começa com o duplo de 12, então cada mão subsequente usa o próximo duplo mais alto, duplo 11, duplo 10, até o duplo 0, para um total de 13 mãos. Misture todos os dominós virados para baixo na mesa e cada jogador pega dominós para criar sua mão com base no número de jogadores. 15 dominós cada em um jogo de 2 a 4 jogadores, 12 para 5 a 6 jogadores e 11 para 7 ou 8 jogadores. Os jogadores olham para seus próprios dominós, apoiando-os na horizontal ou em um suporte, mas os mantêm escondidos de seus oponentes. As sobras de dominó são mantidas viradas para baixo e colocadas ao lado que é chamado de cemitério. O jogador que comprou o motor correto para a rodada coloca esse dominó no centro da plataforma. Esse jogador é o jogador inicial para essa mão. Se ninguém tiver o motor necessário, cada jogador compra simultaneamente um dominó do cemitério até ser encontrado e um jogador inicial é determinado. Começando com o jogador inicial e continuando no sentido horário, um dominó ou sequência de vários dominós, conhecido como o trem do jogador, é construído saindo da estação central em direção ao jogador. O primeiro dominó no trem deve ter um lado adjacente que corresponda à locomotiva e cada dominó depois disso deve ter uma extremidade adjacente correspondente a cada dominó que o precede. O trem pode ter qualquer número de dominós de comprimento. Os dominós podem ser colocados paralelos uns aos outros para economizar espaço, desde que não bloqueiem o trem de ninguém. Isso é conhecido como dobrar o trem e é totalmente opcional. Se um jogador não tiver um dominó que corresponda à locomotiva para criar um trem, uma ficha de trem é colocada naquele ponto da estação marcando onde seu trem teria se estendido. A ficha de trem marca este local como um trem público. Qualquer jogador pode adicionar dominós aos trens públicos, exceto durante o primeiro turno. Um trem que não está marcado é privado e somente o jogador que iniciou aquele trem pode adicionar a ele. Se o seu trem for público e você jogar um dominó nele no futuro, remova a ficha para tornar seu trem privado. Após o primeiro turno, cada jogador só pode jogar um dominó de sua mão por turno e só pode adicionar esse dominó ao seu trem privado ou a um trem público. Se você não puder jogar um dominó, você deve tirar um dominó do cemitério e jogar esse dominó imediatamente, se puder. Caso contrário, você deve marcar seu trem como público com uma ficha de trem. Se não houver mais dominós no cemitério para comprar, os jogadores não compram mais dominós, mas apenas marcam o trem como público. Um dominó com o mesmo número em ambas as extremidades é chamado de duplo. Um duplo é colocado perpendicularmente ao dominó anterior no trem. Depois de jogar um duplo, você deve imediatamente jogar outro dominó de sua mão adjacente ao duplo ou em qualquer trem público. Isso é chamado de satisfazer o duplo. Durante a primeira rodada, se um jogador terminar seu trem com um duplo, então todos continuam terminando seu turno normalmente, então, no segundo turno para aquele jogador, ele deve satisfazer o duplo antes que qualquer outro tipo de jogo possa ser feito. Sempre que um jogador é incapaz de satisfazer o duplo jogando outro dominó, ele deve retirar um dominó do cemitério. Se esse dominó for jogável, ele deve jogá-lo no duplo ou em qualquer trem público, então ele termina seu turno. Se o dominó comprado for um duplo que pode ser jogado, ele deve jogá-lo em um trem público e depois comprar outro dominó. Este processo se repete se o jogador continuar a comprar duplos jogáveis até que o jogador tenha comprado e jogado um não duplo ou não consiga jogar um dominó comprado. Se ele não conseguir jogar um dominó comprado, ele deve marcar seu trem como público. Se um jogador terminar seu turno, incapaz de satisfazer o duplo, então o próximo jogador na ordem do turno tem a obrigação de satisfazer o duplo. Se esse jogador for incapaz de satisfazer o duplo de sua mão, ele deve sacar do cemitério e satisfazer o duplo com aquele dominó. Se ele for incapaz de fazer isso, então o jogador marca seu próprio trem como público e então a obrigação de satisfazer o duplo continua para o próximo jogador, e assim por diante, até que o duplo seja satisfeito. Se mais de um duplo precisa ser satisfeito, então os duplos precisam ser satisfeitos na ordem em que foram jogados. Um trem mexicano especial pode ser iniciado por qualquer jogador com um dominó de sua mão que possa encaixar em um lado do motor. Ele se estende para fora do motor e é sempre marcado como público e nunca se torna privado.
Ele permanece separado de todos os trens privados. O trem mexicano pode ser iniciado em qualquer turno, exceto no primeiro turno ou em um turno em que um duplo precisa ser satisfeito. Apenas um trem mexicano pode ser criado em cada mão. Ao jogar com 8 jogadores, você pode iniciar o trem mexicano próximo a qualquer parte da plataforma. Você só pode jogar em 2 lados de um dominó. Você pode jogar um dominó em um ângulo reto, criando um L, se precisar de mais espaço na mesa. Quando um jogador tiver jogado seu último dominó, ou quando ninguém tiver um dominó jogável e o cemitério estiver vazio, a mão termina. A pontuação de cada jogador é calculada somando todos os números nos dominós restantes em suas mãos. O dominó em branco duplo vale 50 pontos. Reúna todos os dominós e jogue outra mão com o próximo motor mais baixo. No final da mão final, some todos os pontos e o jogador com a pontuação mais baixa é o vencedor. Se houver empate, o jogador com mais rodadas de 0 ponto é o vencedor. Se ainda houver empate, o jogador com a rodada de pontos mais baixa, exceto 0, vence.